E aí pessoal, bom dia. De vez em quando a gente tem que voltar aqui e fazer um vídeo sobre o salário mínimo, como aumentar o salário mínimo. É um tema recorrente, portanto gravando mais uma vez sobre esse assunto. Eu sei como aumentar o salário mínimo. E não tem nada a ver com o que esses economistas aí, inclusive os que se dizem de direita, dizem. Mas eu vou dizer aqui para vocês, a única forma que existe de se aumentar o salário mínimo, que é respeitando as leis do universo. Exatamente. Ser de direita é respeitar as leis do universo, dentre elas o livre-arbítrio, tá? O pessoal aí que se diz cristão e gosta de pegar imposto das pessoas. Mas voltando ao assunto. Se eu tentar jogar uma bola de cima assim, de uma parede, a bola vai cair. Isso é a lei da gravidade. A mesma coisa é o salário mínimo. Se eu pegar o valor do salário mínimo atual, né, lá no computador do Banco Central, e digitar, tá lá, vamos supor, R$1.200, e eu digitar lá 1.300, tira esse 2 e coloca um 3 aí. Aliás, coloca um 4, um 5, coloca R$50 mil no salário mínimo. Mas ok, vamos colocar R$1.300. Era 1.200, passou para 1.300. Você aumentou o salário mínimo? Óbvio que não. Você simplesmente gerou inflação, você desvalorizou o dinheiro de todo mundo. Agora aquela pessoa que está lá ganhando os 1.200 dela de outra forma, na informalidade, por exemplo, vendendo coisas na rua, essa atividade muito interessante de vender produtos na rua, essa pessoa perdeu dinheiro, porque ela não vai receber isso, porque ela não está nessa rede que recebe esse dinheiro automaticamente. Ela ganha de outra forma. O dinheiro que ela vai receber dos clientes agora vai valer menos. Toda a organização do capital na economia fica prejudicada, o cálculo econômico fica atrapalhado. Então, como se aumenta o salário mínimo? É muito simples. Primeiro, você pode extinguir essa ideia de salário mínimo. O que vai acontecer nesses casos? As pessoas vão começar a contratar as outras de acordo com as suas necessidades. O indivíduo que está, por exemplo, na rua, precisando de um lugar para ficar e de comida, o que ele pode fazer? Ir em qualquer dos comércios da cidade dele, começar a passar em todos os comércios e perguntar se ele pode lavar um prato, pode fazer tal coisa. Atualmente, o indivíduo não pode fazer isso direito. O indivíduo que é dono do comércio, ele não vai poder contratar, não vai poder dar um lugar para ele, uma atividade para ele, remunerar ele no fim do dia. Porque se ele fizer isso, ele pode ser processado e ter uma série de problemas burocráticos, perder dinheiro. Então ele diz não. O indivíduo fica sem o serviço e o funcionário fica sem ganhar o dinheiro. É isso que acontece. Com isso, toda a economia fica prejudicada, porque ele precisava daquele serviço e o empresário precisava que aquilo fosse feito, entendeu? Todo o mecanismo da economia fica prejudicado. E o que a gente precisa para ter um salário mínimo maior? Na verdade, a questão não é o salário mínimo ser maior nominalmente, mas os produtos da sociedade serem mais fáceis, serem melhores. E como é que você consegue isso? Com máquinas, com tecnologia. Mas para isso não pode haver leis de patente e propriedade intelectual, que é um conceito jurídico que não existe. Se você tiver condições de usar os recursos naturais que existem em abundância neste planeta, com tecnologia que também existe, as pessoas sabem disso, já existem pessoas que dominem essas tecnologias aqui no Brasil, você consegue produtos de forma muito mais fácil. E aí, indiretamente, o salário mínimo vai aumentar. Porque para que você quer um salário mínimo supostamente alto? Obviamente, para você ter produtos de forma mais fácil, né? É para isso que existe um salário mínimo alto. E você tem produtos mais fáceis dessa maneira, não é com uma canetada de um político. Ok? Agora esse é um raciocínio que algumas pessoas, lamentavelmente, não têm. Doutorados em economia não têm esse raciocínio. Isso é a aula 1 do curso de economia. Entanto, o povo parece que não quer entender isso. Olha como é tranquilo. Você aumenta a quantidade de bens, as pessoas vão ter máquinas que possam fabricar bens de forma mais fácil, mais abundante. As pessoas vão ter esses bens, o nível de vida da pessoa vai aumentar. É isso que significaria um salário mínimo na cabeça do indivíduo que ouve um político fazer uma propaganda mentirosa dessa. É isso que o ouvinte deveria interpretar quando ele escuta isso. Ok? Então é assim que se aumenta o salário mínimo. Então você tem que, obviamente, acabar com a CLT. Pois quando você acaba com a CLT, você pode organizar melhor o trabalho. E com isso vai haver uma abundância maior.
de bens na economia, que as pessoas vão poder aproveitar, os bens vão ficar mais baratos, e seria como se o salário tivesse sido aumentado, entendeu? A gente vê aí uma série de pessoas que precisam trabalhar, elas estão disponíveis, ok? E cada empresário tem uma forma de remunerar essas pessoas, tem um contrato a ser feito com essa pessoa, que vai ficar bom para todas essas pessoas. No entanto, isso é simplesmente desperdiçado. A economia não absorve essa mão de obra porque ela está totalmente centralizada. Um planejador central, fascista, lá em Brasília, resolveu planejar toda a economia. Portanto, as necessidades individuais, as peculiaridades de cada negócio vão ser desprezadas. Ele não vai poder fazer o que é necessário para produzir. Então gera muito desperdício. Então, o nível das pessoas de vida é menor, portanto, é como se o salário mínimo também fosse menor, ok? E para melhorar isso, você tem que acabar com isso, né? Para melhorar isso, você tem que acabar com aquilo. É o que eu estou dizendo aqui. De vez em quando eu venho cá e falo sobre isso. É óbvio, né, pessoal? Para esse vídeo é isso.